Ele amou o mundo de tal maneira, ou outras versões falam assim, ele amou o mundo tanto, mas tanto, de uma forma absurda, de uma forma não natural, de uma forma além das nossas expectativas. Ele amou tanto, e de tal maneira é uma locução adverbial, que ela significa, ela testemunha a maneira como, a intensidade, é uma locução de intensidade. Ele amou tanto, e ele tem uma intensidade tão grande nesse amor, que ele se entrega, e ele deu o seu único filho, o qual se entregou voluntariamente, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que aceite ou aceita o seu amor, todo aquele que entende e fala, eu reconheço o sacrifício que ele fez na cruz, foi por mim, para todo aquele que fala o seguinte, faz sentido essa mensagem, é para mim essa mensagem, não pereça, ou seja, não viva uma vida sem significado. E quando ele fala não pereça, não morra espiritualmente, mas que a partir dessa faz sentido, eu creio nessa palavra. O que diz aqui? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o plano de Deus era atrair a gente para que a gente pudesse voltar ao lar. Quando João fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o ser humano precisa voltar para o lar, porque é plano de Deus. É lá onde nós somos gerados, é lá onde nós somos criados, é lá que nós somos pensados, é lá que nós somos amados, para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva uma vida sem razão, sem propósito, mas tenha a vida eterna. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, Deus estende a sua mão, e aí a gente vai junto viver eternamente de volta para o nosso lar. Não existe quebra, não existe queda, juntos estaremos com Ele eternamente. Quando acontece a queda, Adão e Eva, eles têm um sentimento de vergonha, de querer fugir e de querer esconder. E lá no Éden acontece o primeiro sacrifício de sangue. O sangue de um inocente para cobrir a vergonha daquele que caiu. Porque diz a Bíblia que Adão e Eva, eles colocam folhas de palmeiras ou paineira? Palmeiras, né? Aquela árvore. Só que acontece, Deus olha para eles e fala o seguinte: isso é um remendo, isso é um pequeno disfarce, isso não vai dar certo. E Deus então faz um sacrifício, Deus dá a pele de um cordeiro, e Deus faz para eles uma roupa para cobrir a nudez e a vergonha. Então ali é o primeiro sangue derramado para cobrir a vergonha daqueles que caíram. Deus já tinha um propósito eterno de sacrifício, o sangue de um inocente no lugar da queda. E hoje, falando da cruz, falando de Páscoa, para os judeus eles chamam, não sei se a pronúncia vai ser certa, o doutor Márcio está aí, Pessah. Não confunda com Bessame, né? Pessah, né? Tem uma música famosa, né? Pessah é muito. Não, é Pessah. O que é Pessah? É a passagem, o significado, a passagem, passar por cima, que aconteceu aonde? Lá no Egito. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que o anjo da morte pudesse passar e não entrar na casa daqueles que tinham o sangue do cordeiro na casa. Passar por.
Então nós temos alguns momentos da Bíblia onde um sangue de um inocente é derramado, onde o sacrifício de inocentes, sangue de animais é derramado para cobrir o pecado. E na nossa plenária de hoje, eu estou incumbido de falar sobre a cruz. Eu estava orando e pensando o que significa a cruz para a gente. Porque a cruz está em todos os lugares, em vários lugares. A cruz está em um colar, a cruz está numa gravura, a cruz está numa música, a cruz está em igrejas, a cruz está no repique. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você e para todos nós: será que a gente realmente entende o que aconteceu ali na cruz? Para nós cristãos, a cruz é o centro da nossa fé. É a mensagem mais profunda do cristianismo, porque ela fala de amor, ela fala de entrega, ela fala de sacrifício, ela fala de perdão, ela fala de justiça, ela fala de reconciliação e esperança. Para os romanos, a cruz era simplesmente um instrumento, um objeto de execução. Para eles não tinha um valor, para eles era um objeto de execução. Para os judeus, era um instrumento de maldição. Mas e para nós? A pergunta que a gente precisa fazer hoje: e para nós? No momento mais profundo da história, é onde o ser humano se revela através da cruz. O poder nunca esteve na cruz em si, o poder está na obra que foi realizada na cruz. Então a gente precisa entender que o poder não está no objeto, o poder está na obra. O que foi realizado na cruz? O poder está naquilo que Cristo crucificado proporcionou a cada um de nós. E é por isso que a cruz é um símbolo, é o poder que transforma e liberta. Além de ser um símbolo, é um poder que transforma e liberta. Então quando alguém perguntar o que significa a cruz, é o poder que transforma, que liberta, que resgata, que salva, que cura. Nós temos algumas expressões do cotidiano. Vocês já ouviram essa daí? Que o fulano fugiu como o diabo foge da... É um ditado, mas na verdade o poder não está na cruz. Ela por si só ela não faz nada. A mensagem da cruz é o poder de Deus que nos leva a conhecer a verdade. E a partir da obra realizada de Jesus na cruz, a gente começa a entender que não é um objeto. Eu não adoro a cruz, eu não adoro o objeto, mas eu louvo a Deus por tudo que aconteceu na cruz. Lá em Filipenses 2,8 está dizendo: e sendo reconhecido de forma humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a primeira coisa que, se você estiver anotando aí, eu queria que você anotasse: a cruz mostra quem nós somos. E aí está uma dinâmica. Eu vou te dar alguns minutinhos, alguns segundos para te perguntar: quem é você? Como você se define? Pensa, 30 segundos. Quem é você? Se a gente estiver numa dinâmica, eu te perguntar em voz alta: fulano, me passa uma definição de quem é você. Como você se define? Pensa, 10 segundos para você pensar antes de eu continuar. Ok. Talvez você tenha pensado assim: sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém. Sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom trabalhador, sou comprometido, cumpro com os meus compromissos financeiros. Eu sou. Mas eu quero ir um pouquinho mais além com vocês.
Quando você olha para a cruz, você consegue se enxergar lá também, como Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo? Porque nessa passagem do caminho de Jesus, quando ele é condenado, sabe o que o povo grita? Crucificam, crucificam. Tem líderes lá manipulando a situação, líderes religiosos. Tem soldados lá zombando. Tem soldados lá batendo. Tem discípulos fugindo. E Jesus tem um caminho a ser percorrido com uma cruz sozinho. Porque um grita crucifica, o outro manipula, o outro foge. E aí eu parei para pensar na minha vida, será que muitas vezes eu também não fiz parte de um desses grupos? Será que muitas vezes a minha rebelião, no meu desejo de falar, Senhor, fique longe, Senhor, não se interfira, Senhor, eu dou conta, Senhor, eu faço isso sozinho, Senhor, eu não quero estar perto, eu quero fugir. Porque na verdade tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente para e faz tanta coisa, que a gente se sente envergonhado, que o nosso desejo é se esconder de Deus. As nossas quedas, as nossas vergonhas. Sabe aquele momento que você fala, olha para a cruz e você fala, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude falar isso? Como é que eu pude agir dessa forma? Quantas vezes a gente também não grita e reclama, Deus, onde está Deus? Se você é Deus, se você realmente é Deus, resolva o meu problema, ouça o meu clamor, como nós estudamos hoje. Se você é Deus, salva-te a ti mesmo e nos salva. Quantas vezes a gente não grita, quantas vezes a gente não ignora, quantas vezes a gente não se afasta, e quantas vezes a gente não tenta improvisar uma fé de palmeiras, folhas de palmeiras. A verdade é que a cruz mostra quem realmente nós somos. Quantas vezes, Binho, você sabia o que era certo para fazer e mesmo assim você escolheu o caminho errado? Quantas vezes você viveu com Jesus e ao mesmo tempo parece que Jesus nunca foi o Senhor da sua vida? A cruz revela que o nosso maior problema não é o que está fora, é o que está dentro. Presta atenção nisso. A cruz revela que o maior problema não é o que está fora, é o que está dentro, é o nosso coração. E a cruz vem e revela o homem sem máscara, um coração corrompido, um coração medroso, egoísta, e um coração onde a criação rejeita o Criador. A segunda coisa, a cruz mostra quem Deus é. E aí existe uma coisa linda, porque Deus é ao mesmo tempo na cruz amoroso, mas Ele é justo. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a dádiva de Deus é o quê? A vida eterna. Em Binho? Em Cristo Jesus. Existe um salário, porque o pecado existe, mas o dom gratuito de Deus. Então, ao mesmo tempo, Ele é justo, porque Ele tem que punir o pecado, mas ao mesmo tempo, Ele também é amor. Jesus não está longe da dor.
Ele entra nela. Deus não explicou o sofrimento, Ele experimentou. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu. Então o ponto aqui da cruz é que existe ao mesmo tempo a graça, mas existe também a justiça. Eu não posso dizer, que lindo, Jesus te ama do jeitinho que você é, fazendo as coisas que você faz, seguindo o caminho que você quer seguir. Não, Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Mas na cruz existe uma coisa, aí é o ponto-chave, aí é o plano de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, não é para que a gente pudesse viver e falar assim, agora eu não preciso fazer mais nada. Não. Existe uma graça, mas existe uma justiça. E aí essa obra, em terceiro lugar, a obra da cruz é a substituição. Isso é lindo. A obra da cruz precisa ser entendida como alguém teve que pagar. Quem que pagou isso? Porque ao longo da história da Bíblia a gente vê o seguinte, desde o Gênesis, Deus tentando o quê? Sempre estar perto do homem. Deus tentando sempre se relacionar com o homem. E o que acontece com o homem? Sempre caindo, sempre errando. Deus levanta juízes para julgar o povo, e o povo continua errando. Deus levanta sacerdotes para interceder pelo povo, e o povo continua com o coração duro. Deus levanta reis, o povo continua com o coração duro. Deus levanta profetas, e o povo continua fazendo as mesmas coisas. E alguém precisava ver, e alguém precisava pagar essa conta. Abra a Bíblia lá em Isaías 53, 4, 7. Olha que linda essa história, esse texto. Isaías 53, 4 e 7, que vai ser onde nós vamos falar rapidinho sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o coração da mensagem da cruz. Ele veio, ele se entregou, ele amou, ele morreu por nós, não abriu a boca, e toda a nossa transgressão, toda a nossa iniquidade, todo o nosso peso, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas crises, todas as nossas ansiedades foram lançadas sobre Ele. A expiação, a teologia fala sobre a expiação, a substituição, porque Deus olha para a humanidade e fala: o homem está corrompido, precisa haver o derramar do sangue do Cordeiro, daquele que é santo, para que haja resgate. É como se a justiça dissesse: precisa pagar, você precisa pagar, e o amor falasse: eu pago. Você
precisa pagar. E o amor fala: eu vou pagar. No lugar dele, dela, eu pago. Jesus não morreu só por você, Ele morreu no seu lugar. Você entende isso? Quem deveria estar lá era eu. Quem deveria estar lá era você. Era você ali. Era a sua culpa, era o seu pecado, era a sua dívida. Sabe aquela decisão que ninguém sabe? Sabe aquele seu pensamento, aquela culpa que a gente carrega em silêncio? Ele pegou tudo isso, tudo, todas as nossas vergonhas, e Ele levou para a cruz. Quando eu falo que a maior história de amor está aqui em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi ferido para que eu fosse curado. Ele foi rejeitado para que eu fosse aceito. Ele foi condenado para que eu fosse livre. E no momento final da sua agonia lá na cruz, todo o peso do pecado, das enfermidades, toda a ira, toda a maldição estava sobre Ele. No momento quando Ele faz esse resgate, quando o seu sangue é derramado, Ele em alta voz grita: está consumado. Aleluia. Tetelestai, está pago. Meu irmão, deixa eu te falar, está pago na cruz do Calvário. Romanos fala um texto que como é lindo esse Romanos 8. Ele fala assim: agora pois não há nenhuma condenação, porque está pago para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê? Está pago. Para de achar que você tem algo que ainda não foi perdoado. Para de achar que existe uma maldição na sua família, que existe uma maldição na sua vida, que as coisas só vão para trás. Está pago. Não há nenhuma condenação, porque Ele sofreu. Todas as condenações foram sobre Ele. Todo o peso foi sobre Ele. Toda a angústia foi sobre Ele. Porque na verdade a cruz não é sobre mim, é sobre Ele. A cruz não é sobre condenação, meus irmãos, é redenção, é trazer de volta. O véu foi rasgado. Sabe o que é isso? Agora não existe mais alguém que tem que ir lá interceder por mim. Eu dobro os meus joelhos, eu tenho acesso direto com o Pai. Já não me separa mais. Mas Jesus deixou um desafio para cada um de nós, através do sacrifício da cruz. Em Lucas 9:23 diz assim: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui a gente precisa de um ponto teológico para compreensão aqui. Tem muita gente que acha que a cruz são os meus problemas. Tem muita gente que acha que a cruz é o meu trabalho difícil. Tem muita gente que acha que a minha cruz é a minha enfermidade. Tem muita gente que acha que a minha cruz é o meu relacionamento, alguma coisa que aconteceu. Não. Sabe o que é a cruz? A cruz que eu tenho que carregar. E aí fala o seguinte: dia a dia. É quando eu me enxergo a partir da cruz. E a cruz é eu morrer para mim mesmo. A cruz que eu tenho que carregar é morrer para o meu orgulho. A minha cruz é morrer para o meu ego. A minha cruz é morrer para a minha necessidade de controle, para a minha autonomia. A minha cruz não é uma situação difícil que eu estou passando. Essa é a minha cruz. Não. Quando Jesus fala diariamente, eu tenho que enfrentar
O meu desejo que me castiga ali, fala assim: você pode controlar a sua vida, você tem as rédeas. A gente falou hoje de manhã no grupo de devocional, a música dos anos 70, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quando eu pego a minha cruz e falo morte para o meu ego, eu falo, quem sabe dobra o joelho, ora e espera Deus fazer. Essa é a cruz que eu tenho que carregar todo dia, diariamente, é um desafio diário. Eu preciso matar a minha autonomia, meu desejo de ser autônomo. Eu preciso matar o meu desejo de falar assim, isso eu domino. Eu preciso matar o meu desejo de querer andar em linhas perigosas. Eu preciso matar o meu desejo do que os meus olhos estão me desejando. Eu preciso matar os meus sentimentos que estão me afastando da cruz. Agora, pois, estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas esse estar crucificado é entender que todos os dias eu vou ter uma luta, que todos os dias eu vou ter um desafio, que o meu desafio não é, eu vou ter que, o meu chefe é a minha cruz. Não, a minha cruz é o meu ego, a minha cruz é o meu desejo diário de fazer o que eu acho que é certo. A cruz não é o que acontece com você, a cruz é o que você decide fazer com você mesmo diariamente. É o que eu decido fazer diariamente. Negar-se não é uma questão de comportamento, é uma questão de governo. Quem ou o que governa a minha vida? Negar não é um comportamento, é dizer quem está governando a minha vida, quem está no trono da minha vida. Negar é trocar de rei. Negar-se é trocar de rei. Jesus não disse, olha, admira o que eu fiz na cruz, foi tão fofo para você. Não, Ele disse, ei, tome a sua cruz, levanta, negue-se, encare, cresça, amadureça, viva. Mas o governo, sou eu que tenho que estar no governo. A cruz não é o lugar onde Jesus morreu por nós somente, é o lugar onde nós também morremos com Ele. Indo para o final, a cruz não é um peso que você carrega, não é um peso. A cruz é um lugar onde você deixa de existir como centro. Negar-se dói. A gente entregar o controle dói. Porque não é só abrir mão de coisas externas, é abrir mão de quem você acha que você é. Eu comecei a pregação dizendo, defina-se, quem você é. Negar-se é você me dizer quem você quer ser. Negar-se é você me falar como que você quer ser visto por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sempre, se a gente não negar, a gente vai querer sempre voltar lá para o crucifica. Vamos fugir. A gente sempre volta para esses lugares de fuga, a gente sempre volta para os lugares de se esconder, e a gente volta sempre para o lugar de, estou envergonhado, lugar de queda. Eu queria nessa manhã, rapidamente, dizer para vocês que eu não deveria estar aqui. Se tem uma pessoa que não deveria estar aqui falando para vocês sobre carregar a cruz, negar, falar dessa história de amor, esse sou eu. E aí é um testemunho pessoal. Eu nasci e cresci na igreja, mas como todo ser humano, todo jovem, quer experimentar coisas diferentes. E quando eu olho para as minhas quedas, para as minhas vergonhas, eu falo, Senhor,
Quantas vezes eu me escondi? Senhor, quantas vezes eu tentei disfarçar a minha culpa com pequenas folhas para dar uma maquiada na situação? Até um dia que de madrugada eu cheguei em casa, irmãos. Eu morava com os meus pais, tão podre, tão sujo, que eu peguei 1 litro de álcool, fui para o meu banheiro e comecei a jogar em mim. Porque naquela madrugada, meio a vícios e meio as coisas tão feias, nojentas, eu comecei a querer tomar um banho de álcool para ver se eu me limpava e naquele momento o Espírito Santo falou: não é o exterior que você precisa limpar, meu amigo, não é o que está aí fora, tem coisa lá dentro que você precisa, não é de álcool, você precisa de água da vida. A gente cantou: junto ao poço estava eu envergonhada, aquela mulher envergonhada, afligida pela vida, mulher que se escondia, mulher que não queria relacionamento. E sabe, a gente vai vivendo, eu acho que aqui a gente tem, eu falei para o meu grupo hoje de manhã, quanta história de vida linda que a gente tem, quantas lágrimas, quantas quedas, quantos choros, mas em todos os momentos nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E naquela cruz, quando eu reconheço que o que Ele fez por mim foi por amor, e eu me arrependo de todas essas coisas, Ele vem e me abraça e fala: não há mais condenação. Existem pessoas que a gente conversa que passam 30, 40 anos se sentindo culpadas. Pessoas que passam 20, 30 anos, elas não se permitem ser alcançadas pela graça e pelo amor de Deus, pela história mais linda da humanidade, pela cruz, e ela fala: não, eu não tenho jeito, isso que eu fiz foi muito feio. Eu não sei como você veio aqui com um sentimento que talvez isso está te aprisionando, seja perdão, seja ira, seja mágoa, seja amargura, seja desprezo, seja tudo, e que você fala: não, eu estou tapeando minha vida, estou tentando, e aí eu venho no culto, Deus fala: não, é hora de fato você aos pés da cruz entregar tudo que ainda você sente que não conseguiu entregar na vida, e falar: Senhor, eu vim para esse acampamento, mas eu tenho coisas que eu preciso resolver na minha vida. Existem pesos, pecados. Eu quero dizer para vocês que ali está a minha vergonha, ali estão as minhas quedas, ali estão as minhas fugas, mas ali está também o meu resgate, ali está o meu novo caminhar. E se eu puder falar para você hoje, é tempo de viver um novo caminhar. Quero terminar dizendo um texto lindo, mas que a gente possa ler com outras óticas, com outra ótica, dizendo assim: certamente Ele tomou sobre si a nossa vergonha, o nosso desespero, as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças, as nossas crises. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus, afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, através desse castigo eu tenho a paz. Talvez hoje seja um dia para você trazer para a cruz o seu castigo, a sua acusação, a sua vergonha, o seu drama, as suas crises, para que através desse castigo você receba a paz. A paz. Quando eu te perguntei quem você é, você pode falar o que você faz, mas na essência todos nós somos carentes da graça e do amor de Deus. Você pode ser super bem sucedido, você pode ter a casa repleta de amigos, a gente canta isso,
Pedrinho, vem aqui, Sandro, pessoal do louvor. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Não adianta a gente fugir para o meio. Deus não vai me ver, deixa eu ficar quietinho. Hoje é dia de confronto. A cruz é confronto. A cruz é a exposição pública do que Ele fez. E o texto termina dizendo: e pelas suas feridas fomos curados. A gente precisa ser curado. A gente precisa ser curado. Curado das emoções, curado das nossas enfermidades, curado do passado, Binho, curado do peso que eu carrego de atitudes e frustrações e quedas. E eu falei, eu não poderia estar aqui, mas eu sou o primeiro a falar, através desse castigo eu posso estar aqui. Se eu estudei teologia, quantos livros a gente... Não é sobre isso. É sobre a capacidade que eu tenho de dizer: Senhor, obrigado por esse grande amor na cruz do Calvário. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores.